pessoas, tudo bem? Eu sou o Brian De Filippo. E eu sou o Chico Peltier. Sejam bem-vindos ao podcast Brilhantes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre crença. Nós lançamos recentemente o curso da evolução da crença e hoje eu vou conversar um pouco com o Chico sobre esse assunto. Tá bom? Isso aí, gente. Vai ser um bate-papo bem legal, bem gostoso. Vamos lá, Brian. O que você quer saber um pouquinho do curso Evolução da Crença? No curso você começa com uma frase muito legal que é: como você sabe que o que você sabe é verdade? Você não explicou pra gente de onde surgiu essa frase. Olha, essa frase ela é muito usada no meio do que a gente chama de TDI, que é a Teoria do Design Inteligente, que é uma das hipóteses de criação do universo e tudo mais, que a gente estuda, inclusive, no curso Evolução das Crenças, né? Evolução da Crença. Essa teoria, ela diz que existe uma nova forma de enxergar a vida diferente, por exemplo, da visão darwiniana, né? Que foi tudo um acaso, uma série de acasos que gerou a vida no universo, inclusive a vida humana. E aí ele propõe que, não que a gente aceite aquilo diretamente, mas sim que se faça uma reflexão para entender o que a gente aprendeu e as pessoas que a gente aprendeu, com quem aprenderam, enfim, para entender, tentar buscar entender se realmente aquilo é verdade. Ou seja, existem faculdades hoje que estão questionando essas teorias, estão ensinando para os alunos olha, antes de aceitar qualquer teoria, vamos buscar as evidências, vamos ver o que acontece para tentar entender. E na realidade esse conceito, ele serve para toda a nossa vida, né? A gente pode usar realmente essa ideia de vamos tentar questionar o que a gente sabe para saber se realmente é verdade, né? Afinal de contas, quantas coisas aconteceram, né? Quantos fatos que eram considerados verdades históricas que de repente deixaram de ser verdade. Um exemplo claro era o geocentrismo e o heliocentrismo, né? Durante toda a Idade Média, praticamente se acreditava, né, por força da Igreja Católica, se acreditava que a Terra era o centro do universo. E depois, né, através de vários estudos e tudo mais, vários cientistas foram mostrando que não, que a Terra girava em torno do Sol. Então, essas verdades, a gente chama de verdades temporais, elas podem ter sido verdades durante um tempo, mas depois elas caem por terra, elas não se mostram verdades. Então, assim como isso, né, aconteceu, isso é um exemplo, podem ter várias outras coisas que a gente foi aprendendo, e aí se você não se questionar disso, pode ser que a gente esteja perpetuando uma não verdade, ou uma verdade, né, restrita a um certo período histórico. Então é essa reflexão que a gente começa fazendo para os alunos, para que eles comecem primeiro limpar a sua mente, como diz a teoria de Bergson, colocar-se no eu do momento e tentar esquecer tudo que a gente já aprendeu para poder ouvir cada informação de uma forma limpa, pura, né? De forma realmente assim a buscar aquela verdade percebida, né? E não tanto entendida. Isso é um conceito um pouco difícil, né? Não quero me estender muito nele agora, mas é de sentir a verdade, sentir se aquilo é verdade, muito mais do que raciocinar e entender aquilo. Isso tem muito a ver, inclusive, com o processo intuitivo, com o processo de inteligência percebida. E você usou esse exemplo aí do geocentrismo, né, que eu acho muito interessante, porque é uma crença que persiste ainda em muita gente, mas já deixou de ser a crença dominante na sociedade, né? Eu acho que essa que talvez seja a diferença aí no caso. Exatamente. Quando a gente começa no curso também, a gente fala de uma certa evolução que muitas crenças existem, né? Existe um cientista inglês, que é o Tony Armby, que ele fala assim, que todas as crenças elas começam como uma criança, onde você começa explorando, tentando entender, tentando explorar ao máximo aquele conceito. Aí você vai ficando maduro, né? Como uma criança, fica um adolescente, fica adulto, e aí quando é adulto quer dizer que aquela crença está consolidada, está firme. Só que enquanto ele estava crescendo, ele estava acompanhando a evolução do tempo, da humanidade, né? Mas quando aquela crença ela se cristaliza e ela deixa de evoluir, deixa de se modificar, ela começa a ficar não mais adaptada à sua época, ao seu tempo e tudo mais. E essa cristalização faz com que haja um declínio, né?
Então, essas crenças, muitas vezes, elas deixaram de ir acompanhando a evolução da atualidade. Né? Muitas crenças, por exemplo, aconteceu isso. E aí que a gente tem que realmente tentar perceber se a nossa crença não está tão cristalina a ponto de ficar obsoleta. Né? A sociedade evolui e a gente não evolui. Então isso que muito acontece. Interessante isso, inclusive tem a ver com a minha próxima pergunta, né? Que assim, como que a gente pode duvidar das nossas próprias crenças sem que isso abale a nossa base mesmo, né? Quer dizer, até que ponto eu tenho uma crença como base, que é a minha vida, ou até que ponto são crenças que eu posso redefinir, ou não, ou a mesma crença de base ela pode e deve ser redefinida. É interessante essa sua pergunta, porque quando a gente fala bem no início do curso, também tem um slide ali, e é um cara que ele fala assim, né? Se você tem alguma dúvida e se você fica irritado quando alguém te questiona, é sinal que você não tem tanta certeza assim daquilo que você acredita. Então isso é um indício, né? Ele fala, isso é um indício para que você questione realmente. Porque se alguém te fala uma coisa, você tem absoluta certeza que aquilo é verdade dentro de você, embora possa ser ou não possa ser, mas se alguém te questiona e você fica nervoso, será que você tem tanta certeza assim? Né? Então, na realidade, essa atitude perante a vida, ela tem que acontecer sempre. Até porque as coisas realmente mudam, as verdades podem não ser 100% verdade. Como é que a gente sabe? A gente tem que estar sempre se colocando nessa posição de humildade, de estar se questionando e de ouvindo as outras pessoas. Quantas pequenas coisas, quantas pequenas crenças que a gente teve na vida, que de repente você foi evoluindo e você falou, puxa, não penso mais assim, né? Porque você se permitiu isso. Então essa postura de se permitir sempre se questionar, de estar se modificando, é muito importante. Né? E dentro do nosso curso a gente começa justamente fazendo isso para que as pessoas se abram para o novo. Porque se a pessoa já está fechada, tudo que ela acredita, todas as crenças delas, em especial crenças religiosas, isso é muito importante, né? Porque mexe muito com a estrutura da família, com a estrutura que você sempre aprendeu, com tudo que você acredita. Mas, mesmo dentro delas, você perguntou, isso não vai ferir as suas crenças? Sim, pode acontecer de você começar a questionar algumas coisas. Mas aí eu te pergunto, você prefere continuar na mentira ou prefere entender que existe uma verdade? E talvez aquela verdade te leve para um conhecimento ainda maior. Na realidade, se abrir, você não sabe onde ela vai chegar. Pode ser que você, por exemplo, se torne um religioso ainda mais forte ao entender algumas coisas. Pode ser que não. É a famosa história da Matrix. Você quer a pílula azul ou você quer a pílula vermelha? Você quer ter o conhecimento, né? E o risco que ele impõe, ou você quer realmente ficar vivendo na ignorância, naquela ideia fechada, mesmo que aquilo seja uma mentira. Né? Então é esse o questionamento que a gente faz. Pílula azul ou pílula vermelha? Qual que você escolhe? Né? E quando ele tomou a pílula, ele passou mal e desmaiou ao se deparar com a verdade que ele não estava preparado, mas que ele se permitiu a ver. É interessante isso, né? Quer dizer, o choque da realidade. Quando a gente tem realmente uma verdade muito, que a gente acredita tão forte dentro da gente, né? E você é chocado com aquilo. Né? É a mesma coisa que a gente falar que existe uma crença que eu acho muito interessante, né? Que é para a gente começar a refletir um pouquinho, que é sobre a nossa própria existência. Né? Será que eu estou vivendo quando eu estou acordado ou quando eu estou sonhando? Qual é a nossa vida real? Será que aquela vida que a gente vai, viaja, está livre, é realmente um sonho? Ou será que aquela é a nossa vida e esta aqui que a gente acha que é a vida real é parte de um sonho, é parte de uma outra vida? Isso é só uma brincadeira, não um questionamento, que tem todo um fundo de verdade, enfim, tem pessoas que acreditam nisso, né? Mas se a gente for expandir esse pensamento, vamos pensar no sentido da nossa vida espiritual. Né? Será que a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, e essa é simplesmente um pedaço, uma passagem, um momento de aprimoramento? Né? Ou essa vida é a verdadeira e aquela é uma ilusão? Né? Isso são crenças, a gente tem que buscar entender isso, né? E porque isso muda a nossa forma de encarar a vida, inclusive. O nosso medo da morte e tudo mais. Né? Pode falar. E isso tem a ver, inclusive, com a minha próxima pergunta, né? Que assim, a verdade, ela está baseada no tempo e no espaço, né? Como você falou, coisas que antigamente na humanidade eram verdade, hoje não são. E coisas que talvez não eram antes,
hoje já são, né? Coletivamente falando. Agora, a verdade de um povo em uma época também pode não ser do mesmo povo em outra época, né? Quer dizer, hoje mesmo, no século XXI, há povos que pensam diferente, né? Por exemplo, um exemplo muito simples que todo mundo conhece, há países que são capitalistas e há países que são comunistas até hoje, né? Quer dizer, é uma verdade que é diferente e ainda se opõe, mas de qualquer jeito existe. A verdade do povo em uma época pode não ser a verdade de outro povo em outra época. Aliás, normalmente não é. E na mesma época também, né? Como você estava falando. Na mesma época também. Né, em lugares diferentes podem ter crenças diferentes, é verdade? É bem por aí. Exato. Né? E Bacana. é interessante porque o fator tempo, né? Ele vai ser o dono da verdade. O tempo, cedo ou tarde, vai mostrar o que era verdade e o que não era. Né? Então, por exemplo, a gente nunca vai chegar a uma discussão aqui se o capitalismo é bom, se o comunismo é bom, o socialismo, enfim. O tempo vai mostrar. Né? Aquele que conseguir, né, se sobressair com o tempo, e quando a gente fala em tempo, é um tempo grande, né? Não é anos. A gente está falando em centenas de anos, aí, né? Pelo menos, né? Para mais. Gerações inteiras. Né? Gerações e mais gerações, porque na realidade, para saber se aquilo realmente funcionou, a gente tem que analisar todo um contexto, o que isso gera, né, nos filhos, nas gerações e tudo mais. E aí, até para saber, de repente, nenhum nem outro estava certo, de repente vai surgir um caminho do meio diferente aí, né? Mas assim, é só o tempo que vai dizer quem estava certo. E aqueles erros históricos acabam, né, por serem corrigidos. Né? Muitas coisas se mostraram interessantes numa época. A Revolução Industrial, né, no início, por exemplo, era extremamente agressiva. Né? E tanto é que gerou muitas brigas, né, muita quebradeira de máquinas e tal. E aí, com o tempo, eles foram suavizando, foram começando a perceber. Se a gente for, né, olhar aqui já no século XX, na Toyota, por exemplo, né, o sistema Lean foi um sistema muito interessante utilizado, que foi a primeira vez que eles começaram a humanizar, começaram a se preocupar um pouquinho com o sentimento dos funcionários. Numa linha de produção de carros, você imagina, né, que era uma coisa totalmente mecânica, no Japão ainda, mas não, eles começaram a olhar, começaram a escutar essas pessoas. Isso não era assim no começo. Né? Você fala, mas isso é uma crença? Claro que sim. É a crença que você pode transformar o homem em máquina. Que você pode fazer ele trabalhar como se fosse uma máquina. Só que aí a gente começou a ver os reflexos disso com o tempo, que era umas LER, por exemplo, né, lesão de esforço repetitivo, o cara que fica trabalhando o mesmo movimento, repetidas vezes, como se fosse uma máquina. Aquele filme do Charlie Chaplin, dos tempos modernos, que eu acho exatamente. Né? Então isso é muito legal, assim, de perceber que o tempo cobra, né, o seu preço. E a verdade, cedo ou tarde, aparece. Né? Então, assim, a gente tem que estar esperto para isso. Por isso, aí volta naquilo que a gente começou a falar lá atrás. Essas crenças, elas vão evoluindo até chegar a um ponto que elas começam a ficar rígidas e não se adaptam à sociedade. Então, no caso da Revolução Industrial, ela teve que ir se adaptando devagarzinho para poder realmente chegar, né, nesse nível de não ter tanto atrito, né, tanta gente brigando, enfim, e tanta oposição, né, seria essa palavra. E hoje em dia a gente tem uma revolução totalmente diferente. Né? Se a gente for parar para ver, olha que interessante, a gente viveu uma revolução das máquinas lá atrás, primeiro, né, máquinas normais, depois com eletricidade, depois através do petróleo, e hoje em dia estamos vivendo a revolução da informática e mais ainda da internet. A internet está mudando totalmente a nossa relação, né, com seres humanos. Vou dar um exemplo muito interessante de verdade aparente e verdade consolidada. Antigamente você ter o seu escritório, na sua empresa, a sua sala, era uma coisa, né? Tinha assim, como é que você vai montar uma empresa se você não tiver um local e tudo mais? Todo mundo tinha que ter a sua empresa física. E a pandemia? O que ela fez com essa verdade? Né? Mudou todos os paradigmas da sociedade. Todos os paradigmas, né? Então as pessoas que iam para o trabalho, né, todo dia tinha a sua sala, muitas empresas, bancos, enfim, empresas, né, poderosas, tiveram simplesmente que fechar todas as salas, vender ou, né, desalugar, né, quem estava alugado, entregar os imóveis, e as pessoas trabalhando de casa. Isso é uma mudança de paradigma enorme. Né? Então, quer dizer, se uma pessoa falasse, não, eu preciso ter a minha empresa, tudo certinho, o meu lugar e tal, hoje em dia o que ele precisa? Uma boa conexão de internet. Quer dizer, ele pode estar na piscina trabalhando, né, conversando com a pessoa e tudo mais, como a gente está fazendo aqui hoje em casa, né, você numa cidade. Hoje aqui, eu ia falar exatamente isso. Né, eu em outra, estamos aí trabalhando como se estivesse num estúdio, os dois conversando frente a frente. Isso é fantástico, porque dá uma liberdade muito grande para as pessoas.
Por outro E é lado... por isso então que o Bergson Desculpe, fala do eu do momento. só completar, isso que é interessante. Por outro lado, será que esta nova forma de relacionamento também não tem problemas que vão ter que ser corrigidos? Será que esse distanciamento total, né? Então, será que a gente não vai chegar mais lá na frente com o tempo num equilíbrio? Não, peraí, vamos voltar às nossas relações pessoais, é importante sim ter os escritórios, é importante sim... Ou seja, não estou falando que isso aqui está certo, mas também que o outro estava errado. Eu sei que muitas empresas estão conseguindo chegar num equilíbrio, isso é muito legal, né? Quer dizer, e quando sair realmente da pandemia, aí sim a gente vai começar a buscar uma nova forma, né, de se adaptar e de se relacionar, enfim, e profissionalmente, inclusive. Isso é o eu do momento do Bergson, né? Você estava falando a questão do tempo. O tempo é que vai determinar. E realmente eu acho que é isso. Porque hoje já tem muita empresa, escola inclusive, falando que mesmo com o fim da pandemia, da quarentena, já vão manter um formato meio a meio. Um formato em que a pessoa está alguns dias em casa, alguns momentos em casa, outros vai para a igreja, vai para a escola. As aulas também, aulas online, vão ser feitas, algumas, né? Não vai ser 100% mais presencial, enfim. É um formato que se mostrou, de certa forma, que deu certo. E foi um formato interessante porque ele não foi buscado pela humanidade. Foi uma coisa imposta pela situação que ocorreu, por uma situação externa, né? Como muitas vezes eu imagino que aconteceu na história da humanidade. É bem por aí mesmo, né? Assim, eu via crianças pequenas tendo que se adaptar a essa realidade, né? Crianças que tudo que elas queriam é ir para a escola e brincar com os coleguinhas, né? E de repente tinha que estar em casa. E o reflexo disso nos pais, né? Que coisa que tinha que estar o tempo todo ali com eles em casa, né? Já não podiam ter a tal liberdade. Às vezes o maior problema não era nem fazer a criança se adaptar, né, à vida digital, mas era sim fazer os pais se adaptarem às crianças em casa, né? Porque tanto os pais tiveram que se adaptar. Aqui em casa muitas vezes também. Pois é. Né? Quantas cenas hilárias a gente viu, né? A pessoa tá aqui, de repente passa o pai da pessoa atrás lá de cueca, de pijama, né? Enfim, outras coisas até piores. Ou seja, todo mundo teve que se readaptar, né? Então isso é muito legal. O eu do momento, ele é fundamental nisso. E aí é bacana o que você falou, porque talvez as crianças, né, os mais jovens, eles estejam mais abertos a essas mudanças. E os mais velhos, eles começam a ficar muito rígidos, né? E essa rigidez, né, impede que eles se adaptem, né, com uma facilidade maior e sofrem, né? Não falando que é todo mundo, né? Tem pessoas, às vezes, que são já mais até de idade avançada, mas são super flexíveis, estão procurando sempre aprender, trabalhar com internet, com softwares, isso antes da pandemia. Né? Mas aqueles que tinham essa rigidez sofreram muito mais, com certeza. Então, e aí vem um princípio importante, né? Que a gente tem que estar mais aberto para ser flexível. E aí, então, que aquele questionamento inicial, ele é muito importante. Que forma, de que posicionamento que eu vou aprender? Né? Eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, que o curso Evolução da Crença, por mais que ele tenha um conteúdo muito extenso, né, sobre muitas religiões, sobre muitas formas de crença, sobre ciência e como isso nos afeta, a maior função dele é abrir a mente das pessoas para começar a aprender. Ele é um curso introdutório do Método Brilhantes, que ele tem um outro objetivo principal, mas esse curso ele foi utilizado, né, como instrumento para exatamente preparar a massa do bolo para começar a construir alguma coisa nova. Né? Ou seja, as pessoas têm que estar nesse estado de espírito para começar a aprender. Se elas estão totalmente fechadas, não adianta eu querer oferecer uma nova proposta que ela não vai, né, chegar. Ela vai ouvir, vai entender e vai continuar igual. Ah, mas eu continuo acreditando mesmo naquilo que sempre me ensinaram e tá bom assim e pronto. É uma opção. Ninguém está falando que está errado. Também é uma escolha dela, né? Exatamente, mas é uma escolha. Exatamente. E você falou a questão do ciclo, né, do sistema de crenças, e eu tenho uma dúvida nesse sentido também. Diga lá. Um sistema de crenças, quando ele começa a ficar muito rígido, você falou isso agora há pouco, ele entra em decadência, não é isso? Agora, isso acontece porque já existe um sistema que está substituindo, ou ele acontece independente disso? Então, existem vários casos, tá? Mas normalmente, né, você tem sempre o que a gente chama de um precursor, ou precursores. Né? São pessoas normalmente dotadas de muita intuição, né? Isso é um conceito, inclusive, que o Jung ele fala muito, né? Existe o inconsciente coletivo, e essas pessoas conseguem perceber essa informação chegando antes da maioria da humanidade. E aí começam a propor alguma coisa. Normalmente, essas pessoas, elas são muito criticadas,
elas são muito combatidas, porque as pessoas que estão naquela massa crítica não querem mudar o pensamento, né? E aí vem e ele traz uma informação totalmente nova. Só que só de colocar aquilo, algumas pessoas vão começar a pensar, né? Puxa, será que ele não tem realmente verdade? Será que não tem razão ali? Né? E aí, vai ter um pequeno grupo inicial que aceita aquelas ideias. Isso é interessante, né? Muito, muito interessante. Só que é muito raro. Teve algumas pequenas modificações que a sociedade parece que já estava um pouco mais preparada, então elas demoraram muito pouco tempo. Uma delas, por mais até que hoje em dia ela seja profundamente combatida, né, e negada e tudo mais, foi a teoria de Darwin, a teoria da evolução, né? Quando ele propôs isso, para as pessoas que já viviam ali, né, no campo e tudo mais, que já tinham uma convivência maior com essa história, né, de uma mutação, de uma evolução natural, para muitas pessoas aquilo pareceu mais natural do que um Deus que vinha e de repente criava tudo. E as pessoas aceitaram aquilo com o tempo. Mas não quer dizer que toda a sociedade, nem a maioria, aceitou de cara. Demoraram, né, alguns anos para isso. Eu me lembro, na época, inclusive, fizeram muitos memes, né, o que a gente chamaria hoje de memes, eram caricaturas, né, na época, do próprio Darwin, ele, por exemplo, com um corpo de macaco, né, evoluindo e tal. Ou seja, imagina, você chegar a pessoa e falar, não, você descende do macaco, né? Quer dizer, que história é essa? Que eu descendo do macaco? Que história? Como é que você pode falar um negócio desse? Né? E, em especial, sem evidências. Né? A descendência do macaco nem é das piores, mas quando a gente começa a falar que a gente veio lá de uma ameba, de um primeiro, né, monocelular e tudo mais, e para chegar em tudo isso, como é que tudo isso aconteceu? Né? Então, realmente são crenças que elas, com o tempo, passam a ser aceitas na sociedade. E tem uma coisa muito interessante. Qualquer estudo, qualquer faculdade, por melhor que seja, tudo aquilo que você está estudando hoje é aquilo que foi verdade há 15, 20, 30 anos atrás. Raramente, é muito difícil um professor que esteja com a informação totalmente atualizada de tudo aquilo que está se descobrindo na ciência. Né? Por quê? Porque ele um dia foi aluno, portanto muito tempo antes, naquele tempo o professor ensinava aquilo que ele sabia, e aí para ele trazer aquilo para um estudo, inclusive universitário e tudo mais. Né? Por isso que é tão importante as pesquisas. Né? O meio acadêmico ter tanta pesquisa, para ele não ficar tão distante da verdade, porque hoje as coisas acontecem muito rápido. Muito rápido, eu ia falar isso, a velocidade de hoje talvez vai exigir que esse processo se diminua esse tempo. Quer dizer, não pode ser mais 20, 30 anos atrás, tem que ser 10, 5, né, 1, porque agora é tudo muito rápido. Qualquer aluno hoje consegue acessar a informação em tempo real. Não, e chegar e trocar, e chegar no professor na sala de aula e falar, olha, professor, você está me ensinando isso, mas já existem pessoas que falam isso. O que o senhor acha disso? Ele tem que estar atualizado, né? Porque realmente, assim, a verdade está mudando muito. Mas, assim, o que é legal dessa história para a gente entender aqui? Que tudo aquilo que a gente está aprendendo, o professor que está ensinando teve que aprender antes, certo? Ele não estaria falando aquilo. A não ser que seja um método de ensino onde cada aluno chegue com a proposta, né, de fazer seminários em sala de aula e cada um vai buscar a sua informação. Mas, normalmente, numa forma tradicional de ensino, o professor está ensinando aquilo que ele aprendeu antes. Então, já existe um delay, já existe uma diferença de tempo aqui. E da hora que ele aprendeu aquilo que ele vai ensinar, que preparou aquela aula, que montou aquilo, que aceitou, que a faculdade determinou que ele ia ser escolhido e ia ensinar aquilo, porque tem isso também, né? Às vezes a diretoria é muito rígida, não quer que se mude, né? Então, não, mas a gente sempre estudou isso, sempre ensinou isso, como é que eu vou agora ensinar uma coisa diferente? Como é que você pode chegar aqui e trazer uma informação totalmente diferente? Né? Então, as próprias instituições são rígidas e não permitem que os professores atualizem. E aí que é interessante, porque hoje em dia você tem um monte de outros mecanismos totalmente diferentes de aprendizado. A pessoa hoje ela quer saber uma coisa, ela põe no Google, na mesma hora ela tem uma resposta. Se é verdade ou se não é. E coisa que aconteceu hoje. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, o próprio mecanismo de ensino está tendo que se adaptar e se atualizar e mudar. Mas estava rígido, né? A gente vê que é uma estrutura rígida. A estrutura acadêmica hoje é extremamente rígida, né? E isso é bom por um lado, porque protege o conhecimento, né, de qualquer teoria estapafúrdia que possa vir e tudo mais, e começar a sair ensinando qualquer coisa, também não dá. Então é necessário que você tenha uma certa credibilidade para começar a ensinar uma coisa que vai ser aceita como verdade, né? E então a faculdade, né, as instituições educacionais têm que fazer isso sim, mas, pelo menos do meu ponto de vista, né, ao mesmo tempo se mostrar abertas
para novos conhecimentos, para novas fontes de pensamento. Esse é o processo de verificação científico, né? É um processo que demanda um pouquinho mais de tempo, principalmente se for em áreas como medicina, por exemplo, né? Tem muita gente que é a favor da vacina, nós estamos vivendo esse momento agora, mas duvida um pouco da eficácia pela rapidez com que foi feita, né? São pessoas que estão exigindo um rigor científico maior, até um tempo maior, mas o problema é que é uma questão emergencial que não tem esse tempo, né? Isso é só para citar um exemplo. Então, agora, eu acho que mesmo essa rigidez científica, ela tende a diminuir daqui para frente. É exatamente onde eu queria chegar. Exatamente. Vai ser mais rápido. Né? Esse processo todo, né, de processo científico, o método científico, ele começou lá atrás, né, com Descartes. Né, o método cartesiano, depois foram evoluindo, foram aprimorando, mas a essência, a base, o cerne dele começou com Descartes, que é você dividir, né, e pesquisar cada parte e duvidar e ir atrás da sua... Se você duvida, então você vai questionar tudo aquilo até chegar a uma resposta que seja aceita cientificamente, comprovada e tudo mais. Olha só que interessante. Dentro do método científico de hoje, se você é um cientista comprovado, se você tem lá suas teorias já aceitas e tudo mais, você pode fazer uma crítica, por exemplo, de um livro que está sendo publicado. Mas o próprio autor do livro, se ele não for ainda aceito, né, ele não pode publicar cientificamente. Então, olha só como existe aí uma lacuna que tem que ser corrigida no próprio método científico. Esse exemplo que eu estou dando aconteceu e acontece, né, em muitos casos, mas em especial com um livro muito famoso nos Estados Unidos, que é o livro A Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe. Né? Então, esse livro tem um monte de ensaios científicos, aprovados como científicos, né, indo contra o que ele escreveu. E alguns até falando a favor. Mas ele mesmo, enquanto ele não for aprovado cientificamente, ele não pode dar conotação científica daquilo. Né? Ou seja, a própria ciência e o método científico estão sendo colocados em xeque. Quer dizer, como é que um cara pode falar cientificamente de uma coisa que não pode ser, que não é aceita? Né? Então, percebe como isso é contraditório? Quer dizer, o cara que criou não pode falar, mas o outro pode falar mal dele. Ou pode falar bem dele, que seja, mas por que ele mesmo não pode falar? Então, isso remete a uma coisa muito interessante. A ciência, ela é sempre baseada naquele conhecimento anterior. Você tem que colocar fontes, você tem que justificar a sua aceitação em cima de pensamentos anteriores. Mas se esses pensamentos anteriores não podem ser inovados, como é que a gente faz? Como é que vai haver mudança? Né? Então, o próprio método científico, ele tem que evoluir para uma forma um pouco mais flexível também. É necessário, sim, comprovações e tudo mais, para a gente não virar, né, uma coisa sem rumo, né? Enfim, sem base nenhuma. Mas assim, ao mesmo tempo a gente tem que ter flexibilidade. Isso aconteceu, gente, não é uma coisa nova. Todos os grandes cientistas passaram por isso. Se a gente pega, por exemplo, não só nas áreas científicas, o Freud, né? Quando ele veio falar, né, da mente e tudo mais, da toda a teoria da psique dele, ele foi profundamente combatido, né? E outros mais. As pessoas, a sociedade tende a acreditar naquilo que eles têm naquele momento. E aí não querem saber da novidade. É incômoda, né? Mexe com aquilo. E eu prefiro ficar naquela ignorância mais confortável. Isso é a massa crítica da sociedade. Zona de conforto é algo extremamente conveniente. Né? Exatamente. Chico, foi ótimo. Vamos encerrar então por hoje. Você que está nos assistindo, não esqueça de clicar e seguir o nosso canal. Tá bom? Legal. Obrigado, Brian, aí pelas perguntas, né? É sempre bom a gente estar refletindo, né? A gente está fazendo exatamente esse exercício, né, de questionar, de falar sobre as verdades, ou seja, por mais que o curso já esteja lá publicado, né, e pronto para vocês irem lá e cursar, a gente está aqui questionando, vendo o que pode ser pensado, o que pode ser melhorado, e isso é muito importante, a gente está com essa informação viva, né, sempre viva, para que todo mundo tenha aí o mesmo pensamento. E faço esse convite a vocês, mesmo como alunos, questionem sempre, né, e procurem refletir. Não é ser aquele questionador intransigente também, que, né, é rígido, mas um questionador vivo, aceitando, procurando entender, sentir de uma forma harmônica, mas aberto para o novo, aberto para as modificações aí que é a vida. E é isso aí, no podcast a gente vai ver muito isso, né, muitos convidados, muitos temas legais aqui. E vou te contar uma novidade, Brian. Eu vi dizer lá no grupo, né, do WhatsApp que o pessoal quer saber da sua história. Eles estão querendo que você também seja entrevistado aqui. Logo, logo vamos ter que fazer um podcast então, contigo. logo, Muita coisa legal aí.
Vamos fazer, então, vou contar para todo mundo o que eu passei também até chegar aqui. É isso aí. Valeu então, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Brian. Obrigado, Grande abraço a gente. todos. Que são comunistas até hoje, né? Mas de qualquer jeito existem. Perdão, a gente edita essa. Depois eu coloco isso no finalzinho do vídeo. É o erro de gravação.